Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida de Advogado. É um prazer recebê-los. Eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecê-los, agradecer pela audiência da semana passada. Nós começamos esse projeto, nós estamos na segunda edição, começamos na semana passada, então gostaria de te agradecer pelo prestígio, pela presença. E a intenção é nós fazermos toda sexta-feira, às 16 horas, nós teremos um encontro, uma conversa, um bate-papo sobre carreira, mercado, sobre advocacia, sobre prerrogativa, sobre publicidade na advocacia, sobre novas áreas, novos mercados. Por isso, eu te agradeço muito pela presença e pelo prestígio. E hoje estamos aqui com dois advogados, excepcionais advogados, doutora Glauci Monteiro, seja muito bem-vinda, doutora Glauci. Obrigada. E o doutor Vitor Pegoraro. Muito obrigado, doutor Abner. Parabéns pela iniciativa. Falar sobre a vida do advogado é importantíssimo e me sinto honrado em poder estar aqui hoje para bater esse papo com vocês. Eu que me sinto honrado, né? Duas personalidades aqui da advocacia de Guarulhos. O doutor Vitor, que é um advogado também professor universitário, né? A doutora Glauci, que já tem um escritório sedimentado na cidade. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. E eu justifico, nós fizemos uma arte inicialmente, nós tínhamos dois convidados, mas que era o doutor Alexandre e a doutora Vianney, mas aconteceram dois imprevistos, né? Até muito sérios com a doutora Vianney, ela tá bem, mas parece que ela teve uma importante perda muito, muito legal. A proposta é nós falarmos um pouquinho hoje sobre nicho de mercado, né? Advocacia, o advogado é preparado para advogar na faculdade, né? A gente fala muito sobre advocacia trabalhista, advocacia até previdenciária, penal, tributária. Me conta um pouquinho, doutora Glaucia, quantos anos de formada a doutora tem? Quando que iniciou o escritório? Conta um pouquinho da sua vida profissional pra gente. Então, para contar da minha vida profissional, tem que contar um pouquinho da história da minha mãe. Minha mãe, formada em 1982, no final da ditadura militar ali, e não tinha muito como advogar naquela época, era uma época muito difícil para a advocacia, né? E ela começou a se envolver com os movimentos sociais, né? Com a política, com os sindicatos, os movimentos sindicais, e a partir daí começou a participar da pré-constituinte, né? Nos acidentes de trabalho, que tinham as plenárias lá, e ela participava com os delegados do Sindicato de Metalúrgicos aqui em Guarulhos, que os metalúrgicos eram muito fortes, porque nós éramos uma cidade industrial na década de 80. E ela se envolveu, né, com esse direito social. Só que para advogar era muito difícil. Aí o que aconteceu? Em 1991, meu pai estava para se aposentar. E minha mãe, como advogada, não sabia como aposentar o meu pai. E o meu pai falou assim, ele trabalhava em São Bernardo do Campo e tinha uma pessoa lá que fazia muitas aposentadorias, porque imagina, né? O ABC ali, muitos metalúrgicos, uma indústria, né? E tinha uma pessoa, era procurador. E meu pai deu os documentos pra gente, fomos lá. E a hora que minha mãe e nós entramos naquele escritório, que era um procurador, não era nem um advogado, com tanto cliente, tanta gente. A pessoa tinha até um zoológico na casa, assim. Era uma coisa assim que deixou a gente impactada. Foi naquele momento que minha mãe pensou assim, falou, nossa, eu uma advogada, né, formada, ele um procurador aqui, despertou, né? Assim, a aposentadoria do meu marido, né? E a gente teve que vir aqui para fazer, e aquilo ali despertou. Depois disso, vindo para Guarulhos, né?
Também estava na... Você não era formada ainda nessa época? Não. Só acompanhava a sua mãe? Só acompanhava. A sua mãe já era advogada, formada, mas não Sim, exercia não advocacia? exercia advocacia. Legal. Estava em busca, Sim. né? Estava em busca disso. E plantou essa sementinha, né? Quando ela viu, né? Quando nós vimos esse movimento, né? Ele como um procurador com todos esses clientes, né? Ela falou assim, nossa, eu acho que a gente precisa se embrenhar nisso, né? Eu tenho, né? Tenho todo esse estudo que eu fiz, participando, e aí a gente se envolveu aqui com um outro procurador, porque também não tinha, estava nascendo a Lei 8.213, não tinha, não se lidava com direito previdenciário, né? E eram os procuradores, né, que ficavam lá na fila do INSS fazendo, e a gente começou a trabalhar com esse procurador aqui em Guarulhos, e como advogados fomos desbravando o Tinha direito muito previdenciário. advogado nessa época que fazia direito previdenciário? Não tinha. Esse que foi o pulo do gato. Por quê? Porque eram procuradores. Eram procuradores que iam no INSS pedir os benefícios para as pessoas e não conseguiam, porque o INSS indeferia, eram aquelas filas. Não sei se vocês lembram da história, mas era muito complicado em 92, 93, um benefício previdenciário. E aí demorava 3 anos, 4 anos para conseguir. E aí a gente foi fazer os benefícios e começamos a ir para a justiça, brigar pelos benefícios previdenciários. E foi a partir daí que a gente conseguiu encontrar um nicho de mercado que era inexistente na cidade também. Ou seja, saiu do administrativo, porque os procuradores Sim. só podiam atuar no administrativo, porque não tem capacidade postulatória. Não tinham advogados que litigavam essas causas depois. E aí vocês demandaram, olha, se não der no administrativo, a gente vai Vai pro judicializar. judicial. Isso E aí mesmo. foi se especializando. Foi se especializando. Só que essa especialização demorou, porque estava nascendo a Lei 8.213, que é a lei que ampara os benefícios, né? A Constituição também tinha acabado de acontecer, né? Então, os direitos sociais estavam nascendo naquele momento, né? E aí, a oportunidade, né? Pela experiência que minha mãe já tinha, né? Eu entrando na faculdade, nós montamos, né? A partir desse momento, né, que foi com a aposentadoria do meu pai, nós montamos o escritório, eu entrei na faculdade e aí nós começamos a trabalhar só com essa área do direito. Que bacana. E quantos anos tinha a sua mãe tinha quando montou esse escritório aqui em Guarulhos? 52 anos. Olha só, Vitor, 52 anos. Quer dizer, ela começou um escritório de advocacia. Nós vamos conversar, a gente vai falar sobre o escritório da doutora Glaucia e da doutora Irma. Aliás, doutora Irma, um grande abraço para a doutora. Eu fiquei bastante impactado com a história da sua mãe. Só uma parte aqui. A doutora Irma, ela lutou na ditadura militar. O esposo, o pai da doutora Glaucia, ele foi preso. A doutora Glaucia estava na barriga da doutora Irma. A doutora Irma foi visitar o... Qual é o nome do seu pai? Ubirajara. Ubirajara. Foi visitar o senhor Ubirajara. Ele é engenheiro, né? Ele é administrador de Administrador. empresa. Na prisão, na ditadura militar. Uma história muito rica. Você vê, Vitor, a doutora Glaucia falou que os direitos sociais estavam nascendo naquela época. E não tinha advogado. Quer dizer, você tinha um mercado gigantesco e você não tinha o profissional para atuar naquele mercado. Era um absurdo ter procurador quando é função do advogado fazer isso. Pois é. E isso me despertou, Vitor, porque assim, já existia direito do trabalho naquela época, já existia direito criminal naquela época, direito civil, mas os direitos sociais, a doutora Glaucia falou aqui, estavam nascendo. Hoje, às vezes, o advogado, eu tenho conversado muito, andado muito Guarulhos, conversado muito com os advogados, Vitor, e eles reclamam, olha, mas o direito está saturado, tem muito profissional. Quando a doutora Glaucia começou com a mãe dela lá atrás, não tinha advogado previdenciário. Hoje, nós temos uma área muito, muito lucrativa do direito. E, por consequência, você tem muitos profissionais atuando. Por consequência, a concorrência é muito grande. E agora, doutor Vitor? Doutor Vitor que tem 4 anos de advocacia, viu, doutora Glaucia? Ele é professor universitário, um advogado, excelente advogado,
Além de zagueiro do nosso time da UAB, viu? É bom que se diga. Essa é a principal qualidade. Vitor, e agora? Será que nós temos espaço para novos nichos de mercado na advocacia daqui para frente? Sim, com certeza. E até interessante, só puxando um adendo, né, na história muito bonita da mãe da doutora Glaucia, da doutora Glaucia do escritório, a gente estava até conversando aqui antes de começar, que a sua mãe e a minha mãe, elas são amigas, né? Então, São assim, contemporâneas. São mulheres que começaram a advocacia Nos movimentos sindicais, né? Sindicais, Que é metalúrgicos. que é da época, né? Exatamente. Então, tem toda uma história de luta, né? E acho que é a maior fonte de inspiração nossa, né? Com Nossa, certeza. como um todo. E mandar um abraço também para a doutora Regina Pegoraro, que é uma excelente advogada, que é a mãe do doutor Vitor, né? Sim. Que nos inspiraram, né? Minha mãe me inspirou, sua mãe te inspira, né? Com certeza. E é muito disso. Na época, saindo ali da experiência que ela tinha nos sindicatos metalúrgicos, ela buscou na trabalhista um nicho que construiu, que calcou, fundamentou o escritório naquele período. Mas uma coisa que o Dr. Abner falou, e é muito interessante, né? Essa identificação de nichos específicos que você pode atuar e fazer o diferencial. Faz o diferencial. Em pouquíssimo tempo, uma área que pode vir a ficar saturada, mas se você é o primeiro a atravessar aquela porta, se você for o primeiro a enxergar aquela fresta, aquela oportunidade, você sai na frente, né? Você tem esse diferencial, como a doutora no direito previdenciário. E hoje, nós temos muitas áreas surgindo, muitas áreas nascendo. Estávamos conversando, a doutora Glaucia até mencionou aqui a questão da recuperação judicial na pandemia, por exemplo. Nós temos o marco legal das startups, que foi aprovado, está pendente de sanção, mas certamente vai ser aprovado, que é um baita de um nicho de mercado. Nós temos questões imobiliárias mesmo, vamos pensar na estrutura dos condomínios, né? A tendência das cidades verticalizar. Verticalizar, exato. Então, ainda nós temos bairros residenciais e tudo mais, mas a tendência é cada vez mais estar verticalizado, né? Nós temos uma população grande que precisa se concentrar nos grandes centros, nas grandes capitais, e para isso nós precisamos verticalizar. Um segmento, todo condomínio precisa de um advogado, precisa de uma advogada. Tanto nas questões jurídicas, judiciais, uma ação de cobrança judicial, quanto nas questões administrativas mesmo. Uma cobrança extrajudicial, negociações. Então nós temos muitos nichos nascendo, a gente vai destrinchar isso aqui tudo, né, nesse bate-papo. Mas é importante o advogado sentar para analisar isso, né? Sair um pouco meramente da questão jurídica, que é importante, mas a gente pode colocar que entender o direito para ser advogado é requisito, né? Não é o diferencial. O diferencial é você ter essa visão 360 do mercado, saber identificar as oportunidades e agarrar. Ver a oportunidade onde ninguém mais viu, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, é a especialização também. Com certeza, Porque a especialização e a associação com outros advogados. Ter uma sociedade de advogados. Isso é muito importante. Eu ia tocar nesse assunto. A especialização, hoje nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, com a informação é muito mais fácil. Você pode se especializar, e o doutor Alexandre de Sá veio aqui a semana passada, e ele falou isso. Você pode se especializar lendo, assistindo matérias no YouTube, no Instagram, se interessando mesmo pela matéria. Agora, obviamente que a especialização, pós-graduação, ela é muito importante e ela ajuda, e ela é um divisor de águas, né? Eu costumo dizer que na minha carreira, eu sou formado aqui, Vitor e Glaucia, pela FIG, e depois de 3 anos de formado, eu fui fazer especialização na PUC São Paulo. Então fiz a especialização na PUC e agora eu estou fazendo o mestrado na PUC. A especialização foi um divisor de águas. Depois de 5 anos que eu fiz a especialização, eu fui para o mestrado. Por quê? Muitos colegas acham que você tem que emendar uma coisa na outra. Eu vou emendar a graduação na especialização. Vou emendar a especialização no mestrado e no doutorado. Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que você precisa ter um pouquinho de experiência na sua área de atuação. Você precisa... Eu tinha uma professora da especialização que ela falava isso. Esquenta o seu título primeiro. Sim. Exato. Usufrui um pouquinho do seu título, porque você vai
para um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, com muito mais bagagem. Com certeza. Bagagem profissional. Eu até. falo isso para os colegas. Não saia da faculdade e vá. Isso. Você tem que ir com questionamentos. Isso. Você tem que ir com dúvidas. Você tem que ir para a especialização para te esclarecer. Foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não fiz direito previdenciário na faculdade. Não tinha a Não- cadeira de direito previdenciário, não né? existe. Na minha também. Na sua tinha? Tinha. A minha não tinha. A dele é mais nova. É mais né? nova, mais recente. 4 anos de formado. Eu entrei na faculdade em 93, Sim. me formei em 98, não tinha. Sim. Né? Foi ter a primeira especialização em 2005, Especialização em direito previdenciário. 2005 é ontem. Exato. A A primeira primeira especialização em A direito primeira previdenciário. pós-graduação, então, eu fiquei de 93 a 2005 sem ter como ter acesso ao estudo do direito previdenciário através, né, do estudo, da escola. Da escola formal, né? Da formal. A gente foi estudando e desbravando aquilo, né? Através de jurisprudência que foi formando ao longo Da do prática, tempo, né? da prática. Foi a prática que nos ensinou. Quando eu fui procurar a pós-graduação que o Wagner Balera na escola, na EPD, né? Foi a primeira, Sim. que ele veio da PUC, né? Ele é doutor em Direito Social pela PUC, e ele montou E eu fui fazer a primeira especialização. E aí, eu já cheguei lá com muita coisa, muita coisa. Com muita bagagem. Muita bagagem, porque o que eles me ensinaram ali, para mim, nossa, foi... mas eu já tinha muita experiência. É diferente de quem sai da Sim. faculdade e vai para a especialização. Eu, inclusive, eu fiz esse caminho, né? Eu entrei na especialização no último semestre da faculdade, porque você comprovava que estava no último semestre, eu entrei na especialização e concluí, e tive exatamente essa percepção. Falei, acho que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia aproveitar se eu já tivesse um pouco mais de experiência de vivência prática. Aí, para o mestrado, eu fiz exatamente isso. Dei um tempo ao tempo, Sim. advoguei, peguei a experiência. Por que antes eu de ir fui pro procurar a mestrado. especialização? Porque eu queria chegar mais longe do que eu estava chegando. Sim. Porque os direitos sociais, a gente trabalha com recursos especiais extraordinários, e eu queria apontar teses que já eram muito questionadas, né? E eu acho que o aprofundamento dos estudos me levaria a isso. Então, foi por isso que eu busquei a especialização, e que para mim foi muito melhor do que se eu tivesse feito de forma contrária. Sim. Né? Exato. Não, acho que nós chegamos num consenso aqui, né? A experiência prática é muito importante, muito. né? A vida prática. Mas o bacana é que doutora Glaucia falou um dado aqui muito interessante. A doutora se matriculou na primeira especialização de Direito Previdenciário em São Paulo, que foi em 2005. Ou seja, 2005 foi ontem. Não tem muito tempo, 2005. O que volta a esse questionamento, né? Será que nós não estamos presos a algumas matérias tradicionais? E eu tô falando isso porque eu estou preso a uma matéria tradicional. A minha área de especialização é direito do trabalho, que é uma das matérias mais antigas. Sim. E o meu escritório atua no direito do trabalho, né? Mas eu confesso a vocês que eu tenho procurado cada vez mais estudar sobre novas matérias. Sobre LGPD, por exemplo. Aliás, e LGPD se aplica em todo o ramo do direito. Tudo. Então, se você é um advogado trabalhista, empresarial, previdenciário, estude LGPD. Não é verdade? Com Sim. certeza. Que você vai aplicar no seu ramo, não é, Vitor? Inclusive, para nós no escritório, né? É verdade, é Além verdade. de poder prestar o serviço nisso, nós temos que nos adequar àquilo que A é LGPD importante. vai reger a vida das pessoas daqui para frente. Como que vai funcionar isso daí? Os condomínios, né? Os escritórios, tudo que mexe com informações. Pois é. Eu tenho defendido que nós, advogados, nós precisamos falar mais sobre carreira do advogado, sobre o mercado de trabalho do advogado. Porque saco vazio não para em pé. O advogado precisa ganhar bem, sim. O advogado precisa ter uma boa qualidade
no que tange a sua remuneração, para que ele possa ter uma vida condigna no seu escritório, na sua família, para os seus colaboradores, né? Então, é importante nós falarmos sobre carreira do advogado. E talvez a instituição, ela precisa ser o fio condutor nessa caminhada. Talvez o colega advogado que acabe de sair da faculdade, que acabou de sair da faculdade, ele não tenha essa visão, por exemplo, que a doutora Glaucia tem, que tem muita experiência, que o doutor Vitor tem, que tem um pouco mais de experiência do que aquele jovem advogado, que eu eventualmente tenho. Então, nós precisamos ser esse fio condutor. Cada um de nós. Porque se a nossa profissão estiver fortalecida, bem posicionada, o nível de honorários melhora. Sim, não melhora? Com certeza. Eu acho que o litígio ele tende a diminuir. O litígio judicial. Eu acredito que a advocacia ela vai ser um pouco mais consultiva daqui para frente. Então, a gente vê pelas conciliações, por tudo que está acontecendo no mundo jurídico, vai deixar de ser aquele advogado de fórum. A gente vai ter que ter... Teremos fórum? já estamos passando por essa experiência. A gente nem se encontra mais no fórum, né? Pois é. Como mudou, Sim. como a pandemia mudou tudo. Mas eu acho que o direito também vai mudar. A forma de você trabalhar com o direito vai ser mais consultivo do que litigante. Então, acho que o preparo do advogado tem que ser um pouco maior. Não só do ponto de vista jurídico, mas social. Com certeza. Até porque a gente pensa em áreas tradicionais, por exemplo, vamos imaginar o direito do consumidor. Hoje nós competimos com plataformas oficiais do governo, né? O consumidor.gov, para resolução de problemas. Mas o fato do advogado não ser obrigatório nessa arbitragem, nessa conciliação, não significa que nós não possamos entrar nesse mercado. Sabendo trabalhar questões de autoridade no assunto, sabendo trabalhar redes sociais, que hoje é importantíssimo, a gente conversa bastante sobre isso, você pode entrar nessa área consultiva numa conciliação do consumidor.gov, por exemplo, né? E isso, nós precisamos nos adequar a essas novas realidades para não ser atropelado por elas, né? Essa é a realidade. Aliás, isso que está acontecendo aqui é uma nova realidade, porque esse bate-papo que a gente está tendo aqui, nós teríamos na OAB, nós teríamos no fórum, nós teríamos em outros lugares. Hoje não, hoje são nas redes sociais. Pois é. O Vitor me falou algo, doutora Glaucia, que eu achei fantástico. Nós estamos acostumados que o escritório de placa, com placa, né? Ele se sobressai, porque o cliente vê a placa, especialmente em algumas áreas. Por exemplo, na minha área, direito do trabalho, isso funciona bem. Talvez na sua área, direito previdenciário, também funcione bem, né? Outras áreas nem tanto, mas essas duas áreas em especial funciona bem. Doutor Vitor, me explica uma coisa. Como é que é a sua tese aí com relação ao novo consumidor dos serviços jurídicos? Onde está esse novo consumidor? Está passando na rua vendo a placa? Perfeito. Eu considero, no meu ponto de vista, que ainda existem pessoas que, de fato, saem às ruas à procura de prestadores de serviço, como um advogado, né? E vê uma placa, entra para consultar o serviço. Mas essa é uma realidade que tem cada vez menos sido vista, porque hoje o acesso à internet é amplo, é irrestrito, é democrático, né? Não é algo elitizado. Portanto, aquela pessoa que antes procurava na rua uma placa de advogado para entrar e se consultar, hoje ele faz essa mesma pesquisa, só que na internet. Então, a placa do escritório que antes ficava ali presa no prédio, hoje é a rede social do advogado. Ela tem a mesma função. Porém, e aí eu digo para todos os colegas que nos acompanham aqui, isso é importantíssimo. Precisamos saber trabalhar as nossas redes sociais, porque a rede social é o nosso banner atual. Então precisamos saber trabalhar isso muito bem e basta analisar, né? Vamos analisar. Eu vejo advogados, por exemplo, com um ano e meio de formado, que sabem trabalhar rede social, estão arrasando, né? Eles estão arrasando, simplesmente montando hoje escritórios gigantescos, muitas vezes escritórios virtuais, né? Então, assim, nem tem a sede física. Basicamente, todo o contato é feito por internet, por rede social. E considero que nós precisamos ter uma atenção mais especial às redes sociais,
Acho que isso é importante. E nos prepararmos para sabermos usar as redes sociais. Não é apenas usar, mas usar da forma correta. Importante dizer que, assim, usar a rede social e usar a internet... Quando o Vitor me falou isso, eu achei muito interessante, porque antes o cliente, ainda, claro, acontece, né? Agora menos por conta da pandemia, mas o cliente andava na rua, via a placa do escritório e entrava lá no escritório, se consultava com o advogado. Hoje, quando o cliente quer saber sobre direito do trabalho, sobre aviso prévio, ele vai jogar no Google, né? E às vezes pode aparecer uma oferta ali de um escritório de advocacia para ele. É óbvio que isso tem que ser regrado, sim. Tem que ser observado pela OAB. Nós não podemos admitir mercantilização da profissão. Nós não podemos admitir infração ética. Não é isso que nós estamos falando. Sim. Mas nós precisamos, e a OAB, me parece que o Conselho Federal está atento a essas questões, tanto que nós tivemos no ano de 2019 e 2020 várias audiências públicas discutindo justamente a questão da publicidade na internet. Nós precisamos discutir a publicidade na internet. É algo que está aí. Não dá para eu no meu escritório que mantenho lá um alto aluguel, enquanto o advogado, um outro colega esteja na rede social numa terra sem lei, que não está regulamentada e que pode fazer tudo, né? Mas me parece que nós precisamos discutir essa publicidade na internet, até mesmo regulamentar isso, né? Não sei o que a doutora pensa, doutora Glaucia. Olha, hoje o mundo é muito diferente do que quando eu iniciei a advocacia. Mas, por exemplo, nosso escritório, até hoje ele é de indicação. Não é de propaganda. Eu não consigo ver como fazer essa propaganda, porque ele é 90% indicação. Óbvio, a gente também tem as redes sociais, também faz propaganda é anúncio, né, do escritório como previdenciário, e na busca, a gente sempre pergunta, como que chegou até o escritório, né? Ou é indicação, ou houve pesquisa pela internet. Isso são as duas formas ou é indicação ou pesquisa do escritório, né? Então, é complicado hoje, por exemplo. Antigamente, os escritórios colocavam, ou eles se instalavam próximos ao INSS, por exemplo, quem queria trabalhar com direito previdenciário, próximo ao Fórum Trabalhista, quem queria trabalhar com direito do trabalho, né? Que é o marketing passivo, né? O chamado marketing passivo. Mas existia isso, Sim. né? Existe isso. Não, e é legal isso, tudo bem, desde que você não Sim, não extrapole. Não extrapole, né? Mas era a forma de chamar a atenção das pessoas, né? Hoje já é completamente diferente, né? Hoje a gente está nessa transição. Para gente que trabalha há muitos anos, é um momento de transição, da gente compreender como que funcionam as redes sociais e como a gente se apresentar nas redes sociais. Acho até interessante a gente olhar para a gente mesmo. Sim. Quando eu preciso de um arquiteto, quando eu preciso de um dentista, onde eu procuro? Né? Se eu tenho alguma indicação, e isso ainda é muito forte na advocacia e vai continuar sendo sempre, você procura, você vai nessa indicação. Mas se eu não tenho nenhuma indicação, eu vou no Google. Mas eu acho que hoje a OAB ela está preocupada com isso, tanto é que ela está mudando a forma de como se apresentar, como fazer propaganda. Essa discussão está pungente, né? Porque eu acredito que da mesma forma como nós nos apresentamos de forma pessoal, é a nossa apresentação de forma nas redes sociais, né? Não tem como mudar, né? A gente só tem que aprender a fazer isso. Com ética. Sim. Mas a OAB, ela precisa, sim, nós precisamos sim discutirmos sobre essas questões. E a OAB precisa se manifestar, falar. E aí, quando eu falo OAB, eu não estou falando da OAB São Paulo, não estou falando da OAB Guarulhos, nada disso. Porque nem é competência. A competência é da OAB federal. Me parece que essa discussão já está sendo debatida na OAB federal. Eu li a proposta de alteração do provimento 94/2000. Gostei, eu achei que atende os anseios da advocacia. É basicamente bom senso. O bom senso que nós temos na vida
presencial, digamos assim, né? Você não vai colocar um escritório, você não vai colocar uma placa no seu escritório, sei lá, de 10 metros, um outdoor. Isso não é permitido, não Ou pode. fazer uma dancinha no TikTok. Ou fazer uma dancinha no TikTok, aqui, ali. Não, é o bom senso, Sim. né? A nossa profissão é uma profissão marcada por algumas formalidades. Sim. Sim. Nós somos formais. Qual aluno, no primeiro semestre, no primeiro dia da faculdade, que é chamado de doutor? Só o aluno de direito. Talvez medicina, mas eu não sei, né? A formalidade ela já nasce na faculdade. Já nasce na faculdade, né? Gravata. Qual a necessidade de ter uma gravata numa audiência? Sim. Formalidade. Qual a necessidade de ter uma beca numa sustentação oral? Mas é a forma como você se apresenta na sociedade. Isso. E isso é importante. Pois é. Tem sua importância. Pois é. Tem a sua importância, é importante, é algo que nós não devemos desprezar. Não. Porque você está inserido nesse ambiente, Sim. né? Agora, rede social, internet, a gente está falando de rede social, mas a gente está falando da internet como um todo, né? Também faz parte disso. Também a gente precisa, né, Vitor, olhar isso, né? Porque não dá para admitir que o advogado não possa ir para a rede social, não possa produzir conteúdo informativo. Por mais que não seja a competência da UAB São Paulo, da UAB Guarulhos, nós precisamos abrir o debate. Nós precisamos conversar a respeito. Sim. Porque é a nossa profissão que está em jogo. Nós precisamos mostrar os nossos anseios, né? Isso, mostrar os nossos anseios. É exatamente isso. Perfeito. E até mesmo quando a gente considera questões atinentes aos tribunais de ética estaduais, nós temos decisões conflitantes em relação a esse assunto da internet entre estados. Então, você acaba gerando uma concorrência desleal entre advogados de São Paulo, por exemplo, e advogados de Minas Gerais, que podem fazer X, São Paulo não pode. Lá não pode Y, São Paulo pode. Então, gera uma certa concorrência desleal e uma insegurança jurídica para o advogado que atua nos dois estados, né? Exato. Porque a rede social não é de Minas Gerais ou de São Paulo. Se o escritório é inscrito na seccional de São Paulo e na seccional de Minas Gerais, a rede social dele está sujeita aos dois tribunais de éticas, né? Por isso que é importante o Conselho Federal tomar essa iniciativa muito louvável de pôr em discussão, né? Pôr em pauta essa discussão. Qual a sua área de atuação? Eu atuo mais no empresarial, né? Trouxe essa área de atuação para o escritório, que lá a gente preza bastante por defesas trabalhistas. E isso, a gente faz toda trabalhistas no consumidor, então a gente preza por uma estrutura full service, né? Que é diferente do generalista, e isso é importante a gente até mencionar como posicionamento do advogado. Ser generalista é algo que não terá espaço no futuro. Aliás, você pode fazer tudo, mas uma advocacia, eu acho, né? que acredito que uma advocacia empresarial, ela precisa de muitas especialidades. Sim, com certeza. Precisa de um advogado trabalhista, precisa de um tributário, previdenciário. Precisa de um previdenciário. Gente, nós falamos aqui tá sendo muito bacana o nosso papo, e eu queria só esclarecer que nós estamos aqui sem máscaras, mas o ambiente foi todo higienizado. Nós estamos aqui respeitando um distanciamento exigido, então por isso que nós estamos aqui nesse momento sem máscara, para que a gente possa interagir e conversar com mais à vontade, né? Para que o áudio seja melhor captado e etc. Mas estamos tomando cuidados, aqui temos álcool, foi higienizado, estamos mantendo aqui um distanciamento. Nós falamos aqui, né? O escritório da doutora Glaucia já está sedimentado, doutor Vitor, professor universitário, advogado aí que está em ascensão. Mas vamos lá, gente. Tudo é só flores, é isso mesmo na advocacia? Não, beleza, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Definitivamente não, né? Eu acho que as flores são a parte menor. Né? Mas eu acho que é um trabalho com muito prazer. Muito prazer. Senão a gente não teria chegado. Dizem que o advogado sofre, mas por que sofre e continua? Porque é muito prazeroso ser advogado. Você conquistar o direito da pessoa, restabelecer a dignidade da pessoa, dá um prazer muito grande. Não tenha dúvida, isso. Eu até ia citar essa pesquisa. Nós tivemos uma pesquisa recente, pesquisa encabeçada, salvo o melhor juízo, pela Folha de São Paulo. Ela foi divulgada há 3 ou 4 semanas atrás.
Nós temos 2 dados nessa pesquisa que chamaram assim muita atenção. O primeiro dado é a média dos ganhos do advogado, que foi uma média de remuneração muito baixa, muito baixa. Então a média de ganhos do advogado é em torno de R$ 2.500. Muito baixo, muito baixo. Você fala assim, então o advogado está insatisfeito com a profissão. Pois é, aí tem um outro dado nessa pesquisa, que é o dado de nível de satisfação do advogado com a profissão. E esse dado é um dos mais altos entre as profissões pesquisadas. Uma contradição. Parece uma contradição, né? Lógico. Eu chamo isso de o lucro não financeiro, né? Que é essa satisfação que vem de conseguir auxiliar, conseguir atingir aquele objetivo que o cliente queria. É um lucro, só não é financeiro, mas Pois é. é uma satisfação gigante, né? É uma satisfação gigante, mas nós temos aqui 2 extremos. O advogado, vocês falaram, dá pra ver nos olhos de vocês, assim, vocês amam ser advogado, amam o que faz. Isso é muito bacana. Mas é isso, o advogado ama o que faz. Porque nós sentimos que nós verdadeiramente fazemos justiça. Mas o advogado não vive só de romance, né? Sim. O advogado, ele precisa ter condições. O advogado precisa ter boa remuneração. O advogado precisa ter boa qualidade de vida. E isso nós precisamos fomentar na advocacia. Então, falando disso, nós que começamos com o direito previdenciário, muitos anos de disputa na justiça. Eu ia perguntar isso. Me fala os seus perrengues, doutora Glaucia. Como é que foi esses perrengues aí? Na época que minha mãe montou o escritório, que eu comecei a faculdade, meu pai dava um suporte para que a gente não... Suporte financeiro. Suporte financeiro, porque a gente tinha que alugar uma sala, a gente tinha que comer, né? Tinha despesas, eu fazia faculdade. Então, minha mãe falou assim, eu vou. Se eu não conseguir, você me ajuda? Meu pai sempre ficou, né, na retaguarda. Graças a Deus, a gente sempre conseguiu, pelo menos para as despesas, para não dar essa despesa para ele. Mas a gente estava plantando um futuro. Porque a gente ingressava com um processo. Eu tenho processos hoje no escritório que é de 1996. Nossa. Que é concessão de benefício. A pessoa já morreu, já passou para o filho, né? É história de novela, mas existe. Tenho revisões de benefício também de 10, 15 anos, processos muito antigos. Hoje está mais rápido, não existe uma comparação, mas a gente tem. Então, já pensou, você entrar com um processo e você demorar 10 anos para ganhar aquele processo, como você vai comer o quê? Então, o que a gente tinha que fazer para ganhar dinheiro naquela época? A gente fazia crime, fazia cível. Fazia advocacia no crime, não fazia literalmente. Aparecia um criminal, né? Como advogado, defendendo. Tinha que fazer de tudo um pouquinho. A gente não podia recusar nada. Para quê? Para que a gente conseguisse plantar a estrutura que a gente precisava. Isso demorou para ter retorno, para o escritório começar a conseguir ter um funcionário, mais de 10 anos. Então, era eu e minha mãe. Depois de 10 anos que a gente conseguiu ter uma recepcionista, ter um estagiário, aí outro advogado, e aí começou a ampliar. Mas antes de 10 anos, não dava, porque os processos judiciais eram muito demorados. Olha que bacana. É muito bom ouvir isso, né? Hoje, o escritório da doutora Glaucia tem advogados, né, associados, né, doutora Sim. Glaucia? Não sei se é associado ao CLT, mas, enfim, tem advogados que trabalham lá, tem estagiários, tem uma estrutura. Não, tem sócios, tem associados. Tem sócios, associados, então é um escritório sedimentado, né? Mas não foi sempre assim. Não. Tem uma jornada, tem um caminho a ser percorrido. Até você conseguir fazer isso, demora muito. E por isso, eu, como era familiar, eu e minha mãe, né? Então, não tinha essa de empregado, de salário, de nada. A gente trabalhava para
acreditando que aquilo ia acontecer. E aconteceu. E aconteceu, Eu é acho que o que a verdade. doutora apontou é o que é essencial para a advocacia, né? Que é a resiliência. Sim. O início, principalmente, nunca é fácil, mas se você está dentro de um objetivo, o importante é ter força, resiliência e não desistir. Porque vai dar certo. A gente tem exemplos de que deram certo. Assim como nós passamos pela pandemia hoje, em 2000 mais ou menos, nós passamos por um momento muito difícil, que era a greve dos fóruns, greve do INSS. A gente não tinha de onde tirar dinheiro, porque acho que ficou 4 meses o fórum paralisado, não saía uma guia, e aí paralisou o INSS, não saía benefício, não saía nada. A gente não tinha de onde tirar dinheiro. Hoje a gente vê a pandemia, né? Mas a gente já passou por esses momentos também, em situações diferentes, né? Então, é complicado, não são só flores, não. Se você pegar histórias de sucesso, né? Grandes histórias, assim, de Bill Gates, Steve Jobs, você vai ver que não é só flores, você tem perrengues enormes. Então, enormes, né? Então, Tem momentos que a gente não acredita que vai conseguir, né? Exato, exato. Como tudo na vida, né? Sim. Aí é impressionante, mas tem momentos que a gente. Você, jovem advogado que está iniciando aí, tem momentos que a gente quer jogar tudo pro alto, né? Principalmente no início da carreira. Mas todo mundo passa por isso, né? É importante que a gente acredite e que a gente trace um objetivo. Que a gente pense em planejamento de carreira, em planejamento estratégico, estude sobre marketing. O Vitor falou algo muito interessante no início da nossa conversa, que o advogado, questão jurídica, o preparo jurídico é básico, né, Vitor? Ele tem que estar preparado. Você é professor, você sabe melhor do que ninguém, né? Mas Agora, precisa também ter um certo empreendedorismo. isso, Exato. é isso que eu ia perguntar. Precisa de empreendedorismo na advocacia? Precisa. E até mesmo por isso que nas disciplinas, na universidade, por exemplo, foram incluídas questões de trabalhabilidade, questões de empreendedorismo, porque vá você para uma advocacia autônoma, uma advocacia associada, empregada, você tem que empreender. Seja como sócio de um escritório, seja como associado, para crescer dentro do escritório que você está. Então, o empreendedorismo ele é indispensável. E uma outra coisa que também é indispensável é saber gerir, né? Se você vai montar o seu escritório sem gestão, sem planejamento estratégico, não dá certo. Porque, assim, não existe fórmula mágica para o sucesso, mas para o fracasso tem várias. Né? E não ter um planejamento realmente é uma delas. É para dar errado. Porque se der certo, vai ser por sorte. E quando dá certo por sorte, dá errado por azar. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu acho que hoje, com toda essa informação que a gente tem, que não tínhamos no passado, né? Com tudo que a gente aprendeu, eu acho que você tem que empreender. E para você empreender, você tem que trabalhar todos os setores da sua vida, dependendo do que você vai fazer. Para ser advogado, você precisa montar o escritório. Tá, montar o escritório, você precisa entender de funcionário, você precisa contratar, você precisa entender um pouquinho de finanças. Você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, e a gente não aprende isso na faculdade. Exato. Então, você tem que buscar esses caminhos e que eu acho que as coisas acontecem muito mais rápido do que demorou, talvez, o tempo que demorou para a gente que foi aprendendo a fazer isso. Errando e acertando. Sim, né? Uma coisa que eu acho bem importante para os advogados, para as advogadas também, é observar exemplos fora do nosso meio, fora do nosso segmento. Então, olhar empreendedores de outras áreas, como eles fazem a gestão do negócio deles, como eles fazem o empreendedorismo deles, para a gente aprender com eles e trazer aquilo que não é da advocacia para a nossa gestão do escritório, uma vez que a gente não pode, por exemplo, ter um gestor profissional. Né? Como sócio, um administrador da empresa é proibido, a gente só pode ter como sócio advogados. Então, nós temos que aprender, temos que se virar. Eu acho que nós, advogados, temos que ser amigos. Um conhecer o escritório do outro, um ver a experiência do outro, né? Eu acho que isso traz uma grandeza para cada um. Sim, né? sim. Que às vezes o que acontece no seu escritório eu posso trazer para o meu também, né?
alguma coisa pode servir para mim. Então, eu acho que essa amizade que a gente tem que adquirir, essa amizade entre os colegas. É verdade. Costumam dizer que a advocacia é desunida, né? A gente está chegando no fim do nosso podcast, mas eu queria deixar essa reflexão. A gente encontra colegas na UAB, nós temos lá uma reunião mensal. Na época não pandêmica, nós tínhamos lá 100, 120 advogados reunidos todo mês para discutir projetos para a advocacia, para falar de melhorias para a advocacia. Eu fico pensando, qual profissão, seja com maior número de profissionais ou menor número de profissionais, que se reúne voluntariamente, sem receber R$1 na sede da sua entidade, para falar e para discutir projetos em benefícios da advocacia e da sociedade? Eu desconheço. Eu também desconheço. Pois é. A advocacia não é unida, não é desunida. Pelo contrário, a advocacia é unida. A advocacia unida é muito forte. E quem prega que a advocacia é desunida é porque a quer ver desunida, né? Então, essa nossa interação, essa nossa conversa, a doutora Glaucia tocou num ponto muito, muito interessante. Nós trocamos experiências de escritório de advocacia. Sim, isso é. Nós não concorremos. Não. Nós nos ajudamos, não é? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. É nós entendermos qual nicho de mercado que é interessante. Nós falamos aqui de vários nichos de mercado, né? Nós falamos de nichos tradicionais. E essa interação até nos ajuda, porque eu indico pessoas para você, você indica pessoas para mim. É uma troca. Perfeito. É não ver no colega advogado Não, um concorrente, não, mas um não. parceiro em Um potencial, parceiro, né? é um parceiro em potencial. Exato. Eu aprendi isso estando presente dentro da OAB. Que bacana, que bacana. Eu também. E eu deveria ter ido para a UAB. O Vitor já estava lá na universidade, ele já estava quando ele era aluno da universidade, ele já estava dentro da UAB. Eu demorei muito para ir para a UAB. Eu deveria ter ido para a Ordem, para conversar com os colegas, para fazer network, para aprender muito antes. Eu acho que se eu tivesse ido para a Ordem alguns anos antes, eu acho que eu teria... A carreira teria dado... Facilitado Tinha um pouco. facilitado. Porque assim, a gente costuma dizer, né? O advogado vive de solucionar problemas. Ou seja, de solucionar dores. A advocacia é muito solitária. Você está na audiência com seu cliente, é você e o seu cliente. Você está no seu escritório fazendo ali uma peça, é você e você. Quando você vai para a Ordem ou quando você vai para outros ambientes que têm a possibilidade de contato com outros profissionais mais experientes, menos experientes, não interessa. Você tem a possibilidade de dividir a dor do seu cliente. E pode ser que o outro colega já tenha um remédio, já tenha uma fórmula que possa te ajudar. Perfeito. Sim. E aí o seu caminho, você ganha tempo. Você avança muito mais. Então, esse network, então essa presença na OAB é muito importante. Enriquece a todos, enriquece a quem está precisando de um auxílio ou de uma luz, enriquece quem fornece a luz, porque ele fica feliz também, enriquece a classe, enriquece a profissão. E a advocacia forte, a advocacia bem estruturada, unida, só faz bem para nós advogados. Qualifica os honorários, qualifica a atuação, nós temos mais respeito da magistratura, dos entes governamentais e públicos. Temos mais possibilidades de lutar pelos direitos dos jurisdicionados, Exatamente. Como entidade. Exatamente. Muito, muito, muito bacana. Estamos chegando ao fim do nosso podcast jurídico Vida de Advogado. Eu queria aqui ouvi-los, agradecê-los muito, muito, muito nessa conversa descontraída. Foi muito gostoso, muito bom. Lembrando que toda sexta, às 16 horas, nós temos um encontro marcado no Vida de Advogado, esse que é um podcast jurídico aqui. É um dos primeiros, né? Que nós, na cidade é o primeiro, é um dos primeiros, inclusive, no estado. Já me falaram que, falando especificamente de advocacia, de advogado, de advocacia, me parece que é um dos primeiros ali. Nós temos outros de alguns colegas, professores, poucos até mais conhecidos, com bastante seguidores, mas eles falam ali sobre
é mais amplo a questão, Sim. não é só sobre a advocacia. Então, eu fico muito feliz com a presença da Glaucia e do Vitor. E eu gostaria aqui de ouvi-los aqui finalmente. A gente tem aqui nos últimos 2, 3 minutinhos. Agradecendo a vocês. Muito, muito obrigado pela generosidade de comparecer. E, Glaucia, queria te agradecer muito. Obrigado, viu? Imagina, foi um prazer estar aqui. Espero ver outros colegas da comarca aqui, conhecer todos e ver a angústia, os prazeres né, de cada um. É isso aí. Muito Tá bom. obrigado. Vitor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Abner, meu amigo, o convite. Parabenizo pela iniciativa. Um podcast para falar sobre a vida do advogado é algo realmente que estava faltando. E olha que eu sou um consumidor assíduo de podcasts, eu comentei aqui no Opa! início. Mas a gente precisava de um podcast sobre esse assunto. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito, né? Então, já sou um consumidor do seu podcast e me sinto honrado de poder estar aqui hoje, batendo esse papo com a doutora Glaucia, com o doutor Abner. E estamos juntos aí. Opa. Já me coloco à disposição aí para quando for necessário. Estamos juntos. E vocês voltarão. Aliás, o podcast é nosso, por favor. O podcast é nosso. Tem muito assunto Tem ainda. muito assunto, vai ser muito bacana. Eu queria aqui agradecer ao nosso amigo Fabrício e o Rodrigo, que estiveram aqui na técnica. Muito obrigado. Semana passada foi um pouquinho corrido. A gente entrou um pouquinho atrasado, mas a gente viu a dedicação de vocês. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado pela assistência, obrigado pelo carinho. É isso. E você, telespectador, internauta, muitíssimo obrigado pelo prestígio, pela audiência. Esse que é um programa que a gente não tem certo, não tem errado. É um programa que nós vamos ouvir a advocacia, nós vamos ouvir as dores da advocacia e juntos nós vamos entender ali que temos soluções ou não, porque tem problemas que não tem solução, né? Tem problemas que a gente, poxa vida, esse problema aqui é muito difícil, né? E a gente segue para outro, seguindo, sempre aprendendo, com muita humildade, com muita parcimônia. Então é isso, muito obrigado.